Esse tá comigo, né, Fernando? Um parceiro. Ah, está com você? É, Ituverava, tá aqui pertinho de mim. Ó, Estou em Maceió, Franca. Olha quanta gente. Teixeira de Freitas. Eu fiz um trabalho com a escola outro dia. Olha Monte Santo, Bahia. São Caxias, Luís, Santa Coxim. Catarina. Nossa, que tudo. Muito bom. Vou liberar aqui algumas pessoas que estão pedindo para entrar. Ok. Ai, Ju, eu duro que eu não consigo fazer isso para você, né? Não, acho que consegue sim. Não está aparecendo para você liberar? Quem está Não, não chegando? aparece. Tá, mas acho que consigo fazer com tranquilidade, tá? Também tem algum técnico aqui também que, pelo jeito, está me ajudando. Ah, então tá bom. Oi, Guido, tem sim, aqui é a Lucélia, eu tô para ajudar vocês, tá? Se você quiser, eu coloco você também para liberar. Ô, Lucélia, é que eu entrei direto pelo link. Se puder, eu agradeço. Ah, eu só um minutinho. Obrigada, viu, Lucélia? Imagina. Tanta gente de tantos lugares diferentes, que bom. Maceió, Jundiaí, fronteira. Nossa, como esse país é grande, né? Excelente. Muita Maravilhoso. gente chegando aí no ângulo. Prontinho, Guido, você já é coorganizador também, tá Ah, bom? Da tá. sessão. Muito obrigado, viu? Já está gravando, né? Sim, está. Ok. Então, já demos os nossos 5 minutinhos aqui. Podemos, então, começar, Guido, tudo bem? Ah, Pessoal, vamos lá? podemos sim, né, Oi? pessoal? É, 2 gotinhas. Obrigada. Vou aqui só silenciar aqui a Vou Flávia. pegar umas. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a apresentar, e aí, então, não vou conseguir vê-los. O Guido, então, qualquer coisa pode me interromper com tranquilidade, tá, Guido? Combinado, Juliana, obrigado. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. O Guido aqui iniciou, né, a nossa manhã falando sobre o ecossistema Anglo. Então, é uma conversa agora de complementariedade, mas quem, porventura, não participou do primeiro momento, também, se precisar de algum esclarecimento, podem aí levantar a mão, colocar no chat e me interromper a qualquer tempo, tá bom? Eu sou Juliana Costa, eu sou assessora pedagógica do Sistema Anglo de Ensino, e estou aqui também com o Guido, colega de profissão, também da assessoria, e com vocês, meus colegas aí, educadores, certo? Então, nós vamos falar, inicialmente, sobre a proposta de trabalho do Anglo. O Anglo, ele tem uma proposta muito clara, né, que o Guido apresentou para nós, que é a metodologia. A metodologia do Anglo é aula dada, aula estudada, né? Então, tem todo um trabalho, né, que a gente faz no caderno do professor, que é o caderno que é escrito essencialmente sobre as aulas para nós. O caderno do aluno não é o que deve nos encantar, o caderno do aluno é escrito para o aluno, o que tem que nos encantar é o material do professor, o material da coordenação, para que a gente faça esse trabalho, né, de transformação para essa metodologia do sistema Anglo. Todos os materiais do Anglo estão alinhados à BNCC, todos já foram reformulados, né, de acordo com o que foi colocado na nossa BNCC de 2017. Então, é um material extremamente atualizado, que traz essa metodologia com 5 pilares, que o Guido já tratou conosco, que é uma aula bem escrita, que é a função do autor, nosso primeiro pilar. O segundo pilar, uma aula bem planejada, né? Vocês têm aí um grupo de professores que são coautores do material, quando eles vão fazer a aplicabilidade do que o autor pensou.
Esse material, ele precisa ser, as aulas precisam ser bem dadas, que também é uma função dos docentes, e depois tem os 2 pilares que são dos alunos, uma aula bem assistida e uma aula bem estudada, tá? Nós temos instrumentos para que os professores e a escola faça essa solução educacional acontecer com excelência, tá? Então, nós temos 2 plataformas. Uma plataforma, que é o Plural, ela é o canal de comunicação da escola com os alunos e com as famílias. E nós temos o portal pedagógico do Sistema Anglo, que é o canal de comunicação entre o sistema, né, entre o Anglo e as escolas parceiras. Eu consigo acessar um portal e ir para o outro, né, tanto o Plural quanto o portal pedagógico, mas hoje a gente vai, neste momento, falar bastante sobre o portal pedagógico, que é onde estão todos os documentos, para que vocês, da gestão, possam orientar a equipe pedagógica, onde estão calendários, comunicados, orientações de provas, as propostas pedagógicas, o manual do coordenador, cadernos do professor também, tá? Falando da funcionalidade do Plural, a Arine, se eu não me engano, é esse mesmo nome, né, nossa colega de escola que está aqui conosco, ela até está... É isso mesmo, né, Arine? Ela estava falando, participando ali da apresentação do Guido, e fez uma colaboração interessante quando nós tratamos de relatórios, por exemplo. Então, eu coloquei aqui para vocês a página inicial do Plural. Neste momento, nós estamos em 8 de fevereiro, a gente acredita que vocês já fizeram o embarque de todos os professores, já fizeram o embarque de todos os alunos, né, de todas as turmas, e quando vocês acessam o Plural, essa é a página inicial que vocês enxergam. Então, na nossa barra lateral do lado esquerdo, tem ali todos os ícones, né, que vocês, diretores e coordenadores, conseguem ter uma gestão do que está acontecendo na escola de vocês. Então, o ícone painel de gestão, que é onde vocês conseguem enxergar como está o engajamento da escola de vocês, quais professores já acessaram, esse é um ícone só para gestão. O professor não tem, tá? O painel de gestão, somente direção e coordenação que tem. E aí, quando vocês acessam ali o painel de gestão, vocês conseguem ver quem entrou nos últimos 7 dias, né, na última semana, quantas vezes acessaram, isso de professores e alunos, tá? Gestor de turma também é um ícone que vocês entram muito, principalmente agora no início do ano, mas quando porventura entra algum aluno no meio do caminho, vocês vão ter que embarcá-lo, e vocês também precisam, caso tenha algum aluno que saia da escola, vocês precisam também retirar o acesso dele, tá? Os relatórios, tanto de avaliações como de aula dada, aula estudada, né, que ali do 6º ao 9º ano, a gente chama de dose mínima e dose para leão, e depois no ensino médio nós chamamos de tarefa mínima, que é TM, de tarefa complementar, que é TC, e de tarefa desafio, que é ATD, tá? Aqui também, vocês e os professores e os alunos conseguem ter acesso aos cadernos digitais. Então, quando a gente fala que nós temos uma solução educacional, é porque o nosso material, ele não é só o que vocês recebem impresso, tá? Então, o impresso, vocês também conseguem vê-los aqui dentro de cadernos digitais na biblioteca de conteúdos. Só que no digital, vocês têm muito mais ferramentas. Quando vocês entram em biblioteca de conteúdos, vai abrir o livro digital, tal qual vocês têm impresso, mas na barra lateral do lado direito, vão aparecer vários ícones, que nós chamamos de OEDs, Objetos Educacionais Digitais. Ali vocês têm atividades extras, ali vocês têm dicas do autor, ali vocês têm vídeos,
Então, quem utiliza só o caderno impresso deixa de ter acesso a muitas ferramentas que os autores colocam aqui no digital. Além disso, tem o Profs, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, banco de conteúdos e questões, né? Os alunos que acessam também podem ter plantão de dúvidas, eles podem assistir nas tarefas, ADAI, né? Eles conseguem assistir também quando eles vão fazer as tarefas, vídeos gravados pelos nossos autores ou tutores, para retomar a aula, retomar o conteúdo. Então, há muitas funcionalidades no plural. Enquanto gestores que somos, né, direção e coordenação, assessoria, nós precisamos incentivar os professores a visitar regularmente o plural. Assim, as aulas serão cada vez de mais excelência, de alta performance. Documentos pedagógicos. Quando nós entramos no plural e descemos a barra lateral do nosso lado direito, nós vamos encontrar um ícone que chama Portal Pedagógico Ângulo. Esse é um ícone que somente a escola tem acesso, os alunos não têm, tá? Quando eu clico em Portal Pedagógico, eu vou ter acesso a calendários, a proposta pedagógica, a mapa de foco, a lista de materiais, vários documentos oficiais do selo Ângulo, que você só tem acesso se entrarem aqui, tá? Então, o professor, se nós ensinarmos esse caminho para o professor, ele vai ter mais autonomia, tá? Então, a coordenação, muitas vezes, chama isso para ela e deixa apenas no colo dela. E aí os professores ficam o tempo todo perguntando, né? Onde encontra a proposta pedagógica? Onde estão as orientações de provas? Então, é didático que a gente ensine esses professores a fazerem esse caminho para que eles tenham maior autonomia e rapidez nas necessidades que eles precisam, tá? Então, vamos lá. Clicando o portal pedagógico, ele vai me levar a essa primeira telinha aqui, que são esses 4 ícones que estão aqui na parte superior. O primeiro ícone, eu volto ao plural. O segundo ícone, provavelmente tem alguém da escola, que ou é o diretor ou a secretaria, que é quem faz os pedidos do material, tá? Então, professores não entram aqui em pedidos comerciais. Mas esse terceiro ícone, soluções pedagógicas, nós precisamos ensiná-los a entrar. Mas tudo que a gente vai ensinar para o professor, o ideal é que nós saibamos o que é, porque senão o professor vem nos fazer perguntas que a gente não sabe responder. Então, o coordenador, ele tem que ser o usuário maior aqui, tá? Para que ele saiba orientar a sua equipe e os seus estudantes. Então, quando clicarem em soluções pedagógicas, vai abrir essa outra tela aqui, tá? Que são esses ícones aqui que estão abaixo aqui. O primeiro que eu vou tratar com vocês é sobre calendários. No momento em que nós vamos fazer o planejamento da escola, que ele começa no ano anterior, né? A gente tem que montar o calendário da escola ali em novembro, dezembro, mais tardar, para a gente encaminhar a diretoria de ensino, para encaminhar a superintendência, eu preciso consultar o que o selo Ângulo, o que o sistema de ensino Ângulo já pensou sobre isso. Então, quando eu entro aqui em calendários, nós temos 2 tipos de calendários. E eu deixei aqui um QR Code, caso vocês queiram também jogar a câmera aí, eu acho que vocês conseguem puxar, mas depois também vou mandar esse drive aqui para vocês, tá? Mas o caminho pelo portal é aquele. Os calendários tipo A são para as escolas que começam as aulas em janeiro e tem férias docente julho inteiro. Os calendários tipo B são para as escolas que começam as aulas em fevereiro, porque tem janeiro todo como férias docentes. Então, são os 2 tipos de calendários que nós temos no Ângulo, e aí vocês precisam ver qual o que se adequa melhor à realidade de vocês, à região de vocês,
a diretoria de ensino de vocês. E esse calendário, ele é sugestivo, né, para o da escola, não dá para ser exatamente igual, porque a escola, ela tem ali feriados municipais, tem os planejamentos da escola, né, então ele tem que ser sugestivo, principalmente no início e término dos cadernos, e nas avaliações, que são as do ângulo, ou os simulados no médio, por exemplo, que são simulados Enem. Como ela é um calendário que não dá para ser exatamente igual ao da escola, ele sempre tem um período em que as escolas podem se adequar, né? Quando eu olho o início e término de caderno, por exemplo, nós vamos verificar que entre um caderno e outro, nós temos uma média de 9 semanas letivas. O autor, ele planeja a aula para 6 semanas escritas de material. Então, vocês vão me dizer assim, Ju, quer dizer, então, que sobram 3 semanas para a escola fazer o que ela quiser? Nem sempre há essa sobra, né, grandiosa de 3 semanas, por exemplo. Mas são as 3 semanas em que eu vou fazer correções de rota, se for necessário. Agora, o professor, quando ele segue regularmente o que está escrito no caderno do professor e ele consegue fazer a gestão do tempo tal qual o autor colocou, ele tem possibilidades de fazer projetos, ele tem possibilidades de fazer retomadas das avaliações, correções das avaliações, e aí a gente tem aqui toda uma orientação de como fazer isso. Os coordenadores precisam entender como isso funciona para também orientar os seus docentes, tá? A escola, ela tem 40 semanas letivas obrigatórias. Então, o material do sistema ângulo, por exemplo, ele é escrito para 24 semanas. São cadernos bimestrais. O material do ângulo, ele é bimestral, tá? E aqui mostrando para vocês de uma forma mais didática, né? Já com um calendário aberto, a gente consegue identificar aqui início e término, por exemplo, do caderno 1 e lá o início do caderno 2. Guido, você quer fazer uma colaboração aqui no calendário para nós? Oi, Ju, tudo bem? Claro que sim. Então, vamos... Ô, Ju, pessoal, esse calendário aí é um calendário que a gente pegou agora de 2025, né? Tem a previsão de início do caderno 1 e o início do caderno 2. A coordenação tem que ter essa clareza, né, de que existe esse prazo. E tem que acompanhar, porque, como eu disse lá atrás, na primeira reunião, nós trabalhamos com uma coletividade. Então, o comportamento dos professores tem que ser parecido. Então, não tem sentido um professor de história terminar o caderno no dia e o professor de matemática vai precisar de mais 2 semanas. Se isso acontecer, passa a impressão para as famílias de que o material não serve. Ele foi construído para que todo mundo acabe mais ou menos no mesmo período, ou seja, a coordenação precisa trabalhar para que todos os professores finalizem pelo menos dentro da mesma semana. Porque uma das premissas do material do sistema é fazer com que o aluno carregue o menos peso possível também. E não tem sentido o aluno carregar 2 materiais o tempo inteiro, 2 cadernos. Então, a coordenação e a gestão tem que tomar cuidado para acompanhar, para que todo mundo feche na mesma época, para que um professor muito adiantado, por exemplo, não fique esperando o caderno novo 2 semanas antes, que também é uma deficiência do material. O professor também não conseguiu explorar todos os aspectos, e nem aquele que passa muito tempo, porque daí, de repente, se o professor de geografia demorar muito tempo, aí ele vai reclamar, mas para mim é muito conteúdo. Não, foi dividido de uma forma equacionada para que todo mundo trabalhe dentro da perspectiva de construção do autor, ou seja, da perspectiva do número de aulas por semana. Se alguém demorou muito, precisa diminuir o tempo de fala do professor, precisa objetivar mais a aula, para que todo mundo feche na mesma época. Outra coisa importante a Ju vai falar daqui a pouco do manual do coordenador. No manual do coordenador, vocês têm lá para quantas aulas por semana o sistema ângulo escreveu o material. Então, eu tenho lá. Aqui nesse calendário que a Ju trouxe, que tem a aula número 1 ali, nós pegamos de um professor que tem 2 aulas por semana. Então, o professor tem 2 aulas por semana,
ele vai trabalhar o material durante o caderno inteiro. Se ele tem 2 aulas por semana, e são 6 semanas de aula a cada caderno, esse professor tem que dar 12 aulas no primeiro caderno. Então, esse calendário que a gente trouxe é para que o professor, ele escreva mesmo. Você, como coordenador, diz, ó, escreva aí, entre o início do caderno 1 e o final, quando é que você vai dar cada aula. Para que ele tenha uma projeção de que ele não tem todo o tempo do mundo. Porque senão você tem um professor que demora demais no caderno 1, ele quer dar todas as minúcias, demora demais no 2, e depois no caderno, o 3 ele dá dentro do tempo normal, e o 4 ele acaba correndo, dando tudo de qualquer jeito, e no ano seguinte, quando começa as aulas, ele diz o seguinte, alunos, tragam o material do ano passado para a gente terminar. Não pode. Então não pode, você não pode valorizar tanto o caderno número 1 e 2 e deixar de lado e apressar, e fazer e desenvolver de uma forma apressada o 3 e o 4. Então é importante que você pegue o calendário e diga, escreva aí nesse calendário quando você vai dar aula número 1, número 2, número 3. Nesse caso aqui, o professor tem 2 aulas por semana, consequentemente serão 12 aulas ao longo do período, e a gente vai mostrar que dá para pôr as 12 aulas e dá para pôr atividades extras também que a gente desenvolve todos os dias. Esse professor dá aula de terça e quinta. Pode seguir, Ju. Olha, dá aula 1, aula 2, aula 3, tem tempo de retomar, tá? Então, parei, não faço revisão, eu faço retomada. Ou seja, tem um dia que eu percebo que embolou, o molecado não está entendendo. Então, esse dia eu vou parar e vou fazer com eles uma retomada dos elementos principais das aulas anteriores. Faço a retomada, vou para a aula 4, vou para a aula 5, vou para a aula 6. É um dia da minha prova, tem escolas que aplicam prova no contraperíodo, que é ótimo, não ocupa a aula do professor. Mas eu aplico no período, então eu perco esse dia de aula para aplicar a prova. Tem que estar no meu calendário, para depois eu não dizer, mas teve prova no dia da minha aula. Teve prova, mas existe um planejamento, tem que me controlar para isso. E se eu apliquei a prova, gente, toda vez que a gente aplica uma prova, a gente tem que corrigir com eles. Porque o momento da correção é um momento pedagógico muito importante. Por isso tem que usar uma aula para isso também. Pode seguir, Ju. Aí tem o dia da correção da prova, aula 7, aula 8, aula 9, aula 10, um projeto que eu vou desenvolver com outra professora. Pode ver, nós não colocamos uma retomada antes do simulado ângulo, porque nós não recomendamos que se faça retomada nem revisão para a prova do ângulo. Aí não tem aula dada, aula estudada. As aulas têm que fluir normalmente. Senão os meninos ficam viciados em revisão antes da prova. Quando você faz uma revisão antes da prova, o professor conduz a revisão para a prova, ou seja, aqueles alunos que têm a memória boa, eles vão melhor. E a gente não está fazendo teste de memória, né? Todo mundo tem que fazer memorização, mas tem que fazer aprendizado de longo prazo. Então, aí tem a prova, tem o simulado do ângulo, que é a prova. Se eu corrigir a minha prova, eu também preciso corrigir o simulado. Eu preciso reservar um dia para isso. Olha, eu estou com o pessoal para admitir aqui, só um minutinho. Só um minutinho só, professora. Aí eu tenho a correção da prova, aí eu tenho a aula 12 e eu fechei o meu caderno. Ou seja, nem se isso aqui, de repente, no decorrer dos dias, eu tiver que mexer, mas eu fiz esse controle a lápis, eu vou mexendo, eu vou me replanejando. Então, basicamente, aí eu faço nesse espaço entre o caderno 1 e o caderno 2, entre o 2 e o 3, é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado, vocês todos, que a gente pensa em cadernos bimestrais. A escola está acostumada a enxergar 2 semestres divididos. Eu faço 1 e o 2 no primeiro semestre, o 3 e o 4 no segundo. O calendário do ângulo, ele não prevê o início do caderno 3 para agosto, tá, gente? Ele prevê início para junho. Então, tem que fazer o caderno 1, caderno 2 e uma parte do 3 no primeiro semestre, o final do 3 e o 4 no segundo. Porque a gente sabe que o segundo semestre é cheio de eventos na escola, cheio de projetos, para que a gente possa otimizar esse trabalho pedagógico. Tá bom, Ju? Obrigado. Obrigada, viu, Guido? E o caderno 3, o início do caderno 3 é onde a gente observa que as escolas, os professores mais atrasam, né? Porque ali, se deixa para começar em agosto, o caderno 3, geralmente são 2 semanas de cadernos que nós tínhamos que ter trabalhado. 2 semanas não são só 10 dias. 2 semanas, escolas que têm 25 aulas por semana, são 50 aulas.
Escolas que têm 30 aulas por semana são 60 aulas. É muito difícil colocar isso em dia. Por isso que a gente orienta as escolas a observar início e término de caderno, observar ali as provas que tem do ângulo, tá? Se o professor não fizer exatamente ali a programação dele, né, com o que o Guido acabou de nos explicar ali, dividindo, porque isso tem que ser ensinado, viu, gente? Não é colocar um calendário na mão do professor e achar que ele entendeu, tá? A gente precisa ter momentos com o professor, a coordenação precisa ter momentos com o professor e ensinar a fazer isso, tá? E dizer para eles, olha, o material ele foi pensado assim, é possível fazer ajustes, mas olhem para o planejamento estratégico pedagógico. Por quê? Porque vão chegar as avaliações, e as avaliações já estão todas ali no nosso calendário, até o final do ano, elas estão colocadas para dias definidos, que são os dias que nós orientamos que as escolas façam, tá? Mas ela tem um período de aplicação de 7 dias, tá? E eu vou depois explicar isso para frente um pouquinho para vocês. Caso a escola tenha um feriado municipal, aqui no caso na terça, e segunda é recesso, ela não vai conseguir aplicar essa prova no dia que está no calendário aqui do ângulo. Ela vai ter que aplicar em outro dia. Mas ela necessariamente tem que aplicar dentro da janela, né, que nós orientamos ali de 7 dias, porque ela vai ter que nos enviar esse gabarito por uma leitora CI, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, para que vocês possam obter os relatórios, tá? Essa avaliação, quando o autor coloca ela aqui nesta semana, nestes dias, ele pressupõe que os professores deram as aulas até aquela data que antecede a prova. Então, quando o professor atrasa o material e ele não consegue dar o conteúdo programático que estava ali, né, pré-determinado para a prova, vão cair questões que os alunos não viram, não sabem fazer. A escola acaba tendo que anular questões, corrigir esse simulado ali na unha, né, fazer a métrica toda ali manualmente, né, e o que é pior, pedagogicamente para os alunos demonstra uma fragilidade, demonstra uma vulnerabilidade ali, tá? Então, nós orientamos uma atenção muito grande para este calendário. Ele é orientativo, para que vocês façam o planejamento inicial da escola. E nós temos também os simulados Enem, que é lá para o ensino médio, por exemplo. A nossa indicação é que eles aconteçam aos domingos. Ju, mas domingo, aluno não faz prova no domingo. Se você quer prepará-lo para as aprovações, né, nas grandes universidades, públicas ou particulares, eles precisam simular, tal qual esse Enem vai acontecer, tá? Então, a nossa orientação é que seja no domingo. É possível aplicar em outro dia? É possível, tá? Ali nós temos também uma possibilidade de aplicação dentro de uma janela. Mas é o que a gente indica? Não, porque nós estamos simulando. Eles precisam ter as mesmas condições que eles vão enfrentar no dia, de tempo de prova, guardar o celular, né, de ter ali que solicitar para ir ao banheiro, organizar ali o tempo que eles vão ficar para tomar um lanchinho, quanto tempo eles vão gastar em uma questão e outra, quais as que eles vão fazer primeiro, se eles vão fazer as mais fáceis, como ele vai lidar com o tema da redação, enfim. Se é uma escola pedagógica, a escola tem que ter essa orientação para o simulado de forma bem criteriosa, tá? Então, todas essas datas já estão postas, já estão colocadas ali no calendário para as escolas. Há um calendário para o infantil, há um calendário apenas para o primeiro ano do fundamental, anos iniciais, devido à particularidade ali da alfabetização, um calendário do segundo ao nono, um calendário da primeira e segunda série e um calendário da terceira série do ensino médio e do PV, tá? Então, nós orientamos que vocês fiquem muito atentos a isso. Caderno do professor. Aqui dentro do portal pedagógico do ângulo,
os professores têm acesso ao material, ao caderno do professor, com possibilidade de baixar um PDF, fazer um download de um PDF e imprimir. Lá no portal, na plataforma Plural, ele acessa o caderno digital dele também, mas ele não consegue fazer impressão. Então, a gente orienta que vocês olhem aqui. Caso vocês tenham, por exemplo, professores que, áreas que vocês têm 2 professores, por exemplo, língua portuguesa, um dá a parte de gramática, outro dá a parte de redação. Eu tenho um kit do professor, mas eu tenho 2 professores. Então, vocês podem imprimir aqui um caderno a mais. É a forma mais rápida, né, da gente resolver ali a situação. Porque o caderno do professor, ele vem junto com o caderno do aluno. Então, quando chega o material impresso, às vezes o professor, né, principalmente ali nos materiais que estão sendo atualizados este ano, que nós temos infantil 3 e 4 sendo atualizado agora, nós temos o primeiro ano do Fundo 1 sendo atualizado agora, o 8º ano também, e aí, às vezes, lá no plural, não tem todos os manuais ainda disponíveis. Eles vão liberando bimestre a bimestre. Então, onde liberam primeiro para o professor fazer aí o download? Aqui no portal pedagógico, tá? O caderno do professor, a gente enfatiza aqui para vocês que o número 1, ele é extremamente importante. Ju, os outros não são? São também. Mas é no caderno 1, no caderno número 1, onde tem toda a concepção pedagógica daquela série, onde tem ali todos os fundamentos, né, para esse trabalho de subsídio teórico para o professor, onde tem explicações muito mais detalhadas sobre a intencionalidade do material. Então, o caderno 1, ele é de extrema importância. Os outros não fazem essa retomada toda, né, do subsídio teórico, tá? Das habilidades ali, da BNCC, por exemplo, ele vai trazer mais o planejamento aula a aula. Então, chamamos a atenção aqui de vocês que estão entrando agora, né, no ângulo, para importância da intencionalidade pedagógica que é colocada no caderno 1. O caderno do professor, ele é muito detalhado, tá? Vocês conseguem olhar ali, o professor consegue visualizar como o autor pensou aquele material, aula a aula. Quais os materiais que ele precisa ter à disposição dele, quais são os pré-requisitos que os alunos precisam ter para seguir o procedimento, né, a parte procedimental, as estratégias e orientações, e o que ele pode fazer de retomada, caso a turma precise, né, e isso acontece muito em escolas que estão iniciando com o ângulo, né, nesse ano letivo, e o que é que ele pode fazer de aprofundamento. Algo que a gente fala muito para as escolas que estão começando neste momento, tá? O material do ângulo, os autores falam muito conosco que ele não precisa de puxadinhos. Ele é autossuficiente, ou seja, não há necessidade dos professores ficarem fazendo atividades extras, né? Aquele tanto de xerox, aquele monte de atividades que ele faz, que ele fica lá no Google com Ctrl+C, Ctrl+V, montando, pegando coisas do ano passado. Não há necessidade. Se eles seguirem bem o que os autores estão colocando ali e compreenderem que esse material em espiral, que tem conteúdos que a gente trabalha no ano, mas a gente retoma no ano seguinte, porque eles têm uma maturidade maior, intelectual, pedagógica, acadêmica, essa aprendizagem, ela vai acontecer de alta performance. Caso eles precisem de atividades a mais, ali no infantil e no fundamental, anos iniciais, lá nos cadernos digitais, os autores já colocam várias atividades a mais, já alinhadas com o material, esteticamente apresentáveis, para que vocês possam fazer cópias desses materiais, para que os alunos possam realizar aquelas atividades. Então, quando a gente diz que não precisa de puxadinhos, a coordenação precisa ter uma atenção especial para isso, tá? Então, uma quantidade exagerada
de sequências didáticas fora do material, né, ou de projetos fora do material, pode atrasar esses cadernos, e aí chega a avaliação, o professor não deu conta, tá? Então, acho que é algo importante. Nós precisamos, neste primeiro ano, fazer um arroz com feijão muito bem feito. Ano que vem, vocês já estarão com muito mais experiência nessa metodologia do ângulo, com muito mais experiência nessa organização das aulas, e aí vocês conseguem, né, aprimorar os projetos de vocês, tá? Então, acho que é algo importante para a gente tratar. Um outro ícone que nós temos ali dentro do portal pedagógico Ângulo é o ícone documentos pedagógicos. Como vocês podem ver, aqui nós temos vários, nós temos aqui proposta pedagógica, orientações de provas, e se vocês perceberem a data que está aqui embaixo, vocês vão ver que esses documentos são liberados com muita antecedência para as escolas. Olha para vocês verem, as propostas pedagógicas de 25, elas foram liberadas em 11/9/24. As orientações de provas, elas foram liberadas dia 1º de novembro de 24, tá? Então, é possível que a gente faça um planejamento, que a gente monte, né, um trabalho muito organizado, tá? E com a antecedência necessária para que todos fiquem seguros com esse trabalho. Eu trouxe aqui as propostas pedagógicas, né, deste ano de 25, do infantil ao médio. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para os assessores, para que os assessores possam também encaminhar para vocês. E o que eu acho que é interessante vocês também passarem para os professores. Muitas vezes, não por maldade, mas pela própria engrenagem da nossa rotina, a gente não consegue olhar para o todo, a gente olha só para o nosso. A gente coloca um tapa-olho, eu sou professora do 8º ano, eu olho só o 8º ano. Eu sou professora do 6º ano, eu olho só para o 6º ano. Mas uma professora do 6º ano, ela precisa, por vezes, dar uma olhadinha na proposta pedagógica dos anos iniciais, para ela entender o que foi trabalhado no 5º ano, por exemplo. Nem sempre na sala dos professores, uma etapa de ensino encontra a outra, né? Então, para que a gente tenha essa questão coesa, que o Guido falou tanto da coletividade, né, para que a gente tenha ali um projeto pedagógico da escola como um todo, né, uma identidade da escola, todos precisam ter todas as propostas pedagógicas, principalmente ali das etapas de ensino das séries que precisam conversar com essa mudança de ciclo, tá? Então, deixei aqui para vocês. Como o Guido bem falou, esse material, ele é um trabalho em espiral. Por isso que é importante que os professores tenham um olhar maior para as propostas pedagógicas e de forma mais profissionalizada para esses segmentos, para essas mudanças de ciclo, inclusive. Há uma articulação entre os segmentos, há uma articulação entre as matérias, é um trabalho muito coeso. Os autores, eles conversam entre si nessas mudanças de etapa de ensino e o material, ele está muito alinhado, tá? Eu também deixo aqui para vocês, da coordenação, o link, né, onde vocês podem ali acessar o caderno da coordenação e orientações de provas, tá? O caderno da coordenação é algo que vocês precisam ter salvo na área de trabalho de vocês, caso vocês tenham mais facilidade com material digital, por exemplo, tá? Ele precisa estar de fácil acesso para vocês. Por quê? Porque nele tem tudo o que provavelmente os professores podem perguntar a você, tá? Então, é leitura obrigatória para a coordenação. A coordenação precisa fazer uma leitura atenta do manual da coordenação. Não é opcional. Aqui é obrigatório. Um bom coordenador, ele é o maestro dos instrumentos diversos que são os professores e que traz uma sinfonia, que traz um ritmo, que traz uma melodia perfeita, tá? Então, nós precisamos estar bem preparados para a diversidade que a gente tem ali, né, de material pedagógico e material
material humano também, né, os nossos docentes. Então, leitura obrigatória aqui para vocês, tá? Ele tem tudo que eu estou falando, que Guido falou também, né, desde calendário até o PDCA, que é um plano de ação, tem tudo o que vocês precisam aqui dentro do manual da coordenação, tá? Então, não deixem de ler. Quem é mais do papel, né, dá para baixar ali o PDF, fazer a impressão e ter ali na sua mesa, né? Qualquer coisa que acontecer, eu vou ali, folheio e consigo dar uma resposta mais rápida, de forma mais autônoma, tá? Tá tudo bem por aí, Guido? Posso seguir? O chat tá tranquilo? Sim, Ju, tudo tranquilo. Qualquer coisa, Ó, a Arine, ela levantou a mão. Tá, vamos lá. Quer falar, Arine? Pode falar, Arine. Ei, gente, eu tô molando, hein? A Arine vai tirar a patinha dourada do leão, viu, Arine? Participando, tirando todas as dúvidas. Perfeito. Eu tenho uma experiência do ano passado com o ensino médio, né? E aí, falando assim, está até mais fácil, está compreendendo aí melhor para o Fundamental 2. Quando o Guido estava falando lá do calendário, da questão de revisão de provas, a gente montou o nosso calendário e colocou a aplicação da nossa prova, a prova aqui do colégio, né? Do Colégio Expoente, para ser nessa semana de AE, de atividades extras. Sim. Né? E aí, depois chega a apostila de novo, que é aqueles números vermelhinhos lá que segue a semana das apostilas. Então, se aquela semana que eu estou aplicando ali, e aí o aluno faz a prova, o professor, a gente tem um calendário de aplicação, a gente tem aula, prova, aula e prova, aula e prova, e depois já começa a apostila de novo na outra semana. Eu estou querendo, assim, tentando encaixar um momento de revisão daquela prova de correção com os alunos, sendo que vai ter a tarefa também para corrigir da aula anterior. Entende a angústia? Para fazer essa correção, porque na semana que eu estou aplicando prova, não tem como estar fazendo a correção. E na outra já entra a apostila, para fechar direitinho lá até o caderno. Então, pede para o teu professor fazer a previsibilidade, contando a aula do início ao fim, ao longo do período, para que ele encontre um momento para fazer essas retomadas de provas. Outra coisa, não é porque o calendário está marcado lá como AE que você precisa usar justamente naquilo, tá? O calendário está com AE naquele período para garantir para você que existe o espaço. Mas você não precisa usar a semana inteira de AE, você pode tocar as aulas normalmente. Então, o professor fica livre para manipular esse dia que ele vai usar para AE, tá? Não precisa obedecer o calendário exatamente como ele está no AE. O AE é móvel e depende de um professor para outro. Tá bom? Entendi. Mas é o que, Guido? É que a semana toma toda. A gente tomou a semana toda ali para a prova. Tá. Para fazer Olha prova. só, Aline, se eu puder colaborar, desculpa me interrompê-lo. Não, tudo bem. São 3 semanas de AE, em média. Tá? Isso. Então, ali, quando você tem uma semana de prova, pelo que eu entendi, é semana de prova que vocês fazem. Semana inteirinha só provas. Isso. Tá? Aquela segunda semana de março ali, por exemplo, já é prova, depois do carnaval. Perfeito. A escola tem que também verificar se ela precisa deixar o período inteiro para a prova. Porque, às vezes, ela coloca a semana inteira de prova, mas ela não gasta 5 aulas para a prova. Né? Não. Então, dá para a gente ajustar ali com aula também, prova e aula, certo? Isso. Então, porventura, esses professores, eles terão uma possibilidade ali na semana, porque a prova dele caiu um dia e ele tem ali uma aula, ou depois do intervalo, ou antes do intervalo, que ele consegue ajustar. É um calendário justo, tá? Ele não tem grandes folgas. Ele tem ali ajustes. Mas se o professor ele for bem criterioso, ele consegue se organizar, tá, Arine? Entendi. Aí ele dá a aula da semana seguinte, naquela semana de prova. Exato, porque ele vai ter, no próximo caderno, 3 semanas também, tá? Então, dá para ele fazer a retomada. O que não pode, Arine, é assim, igual o Guido falou, atrasar 2 semanas é gravíssimo. Não, tá? É gravíssimo. Dificilmente o professor ele vai conseguir colocar, ele vai virar uma bola de neve, ele vai conseguir colocar em dia, tá? Isso mesmo. Mas às vezes acontece da aula seguinte, que seria já início do caderno, ele conseguir fazer uma retomada. Por quê? Porque ele vai ter ajustes ali depois, naquelas 9 semanas.
Entendi, perfeito. Então, é possível, tá? Não tem folga, não dá para ficar uma semana de prova inteira sem aula nenhuma. Não, tem aula, tem sim. E a outra semana só para retomada. Mas ele consegue usar uma aula dele para fazer retomada, se for essa a identidade da escola, tá? Tá bom, entendi. Qualquer coisa você me chama de novo, tá? Tá ok. Obrigada. Imagina, disponha. Avaliações ângulo e avaliações somos. Eu trouxe aqui para vocês 3 avaliações que já estão postas ali no nosso calendário e que vão acontecer, tá? Eu queria explicar para vocês que há diferença entre avaliações ângulo e avaliações somos, assim como há diferença entre avaliações de larga escala, que são avaliações que são aplicadas com um número grandioso de estudantes, e avaliações que são as definidas pelo conteúdo programático do material e da escola, tá? Então, essa primeira avaliação diagnóstica, ela está num período de acontecimento dela. Ela iniciou ali em 3/2 e ela vai até 14 de março. Vocês puderam fazer o agendamento dessa prova, tá? Caso vocês não tenham feito, ela está aberta para os alunos de vocês nesse período todinho. Quem faz essa prova diagnóstica, essa avaliação diagnóstica? De 3º ao 9º e a primeira série do ensino médio. Nós, do ângulo, não indicamos que essa prova ela tenha um valor, uma nota, para compor bimestre, por exemplo. Por quê? Porque ela não tem um conteúdo que é só do ângulo da escola. O conteúdo dela é da matriz da BNCC e da matriz do SAEB, por exemplo. Ela é uma prova somos. Ela não é uma prova ângulo. Tá? Então, quando vocês olharem para o conteúdo, ele é um conteúdo que não está conversando só com o material didático de vocês, tá? Por isso é que a gente indica que ela não tenha um valor em nota, mas que ela tenha um valor em relação à aprendizagem ou da maneira como vocês estão recebendo a turma, como estão os alunos que estão chegando em cada sala, em cada turma, tá? A aplicação dela é exclusivamente digital. Ou a escola aplica no laboratório que ela tem de informática, ou os alunos fazem em casa. Vocês vão receber um relatório dessa avaliação, mas é um relatório para vocês conhecerem a turma que está chegando e criar um plano estratégico. A avaliação da aprendizagem. Essa é uma avaliação do ângulo, tá? Essa é uma avaliação que é o que está colocado, posto, né, ali pelos autores, que vocês precisam cumprir tais módulos para que os alunos consigam fazer essas provas. Essas, nós orientamos que ela tenha uma nota e que ela componha a nota do bimestre. Cada escola tem uma estratégia para isso, tá? E nós, ângulo, nós não interferimos o quanto que essa prova vai valer, por exemplo. Mas a gente indica que ela tenha um valor, que os alunos levem a sério. E este ano de 25, vocês estão entrando e já vão receber todas as provas impressas para os alunos do 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais, a 3ª série do ensino médio, tá? E para quem tem PV, PV também, tá? Então, essas avaliações, vocês vão receber impressa, vocês vão aplicar de forma impressa e vocês precisam depois enviar o gabarito que vocês recebem também por uma leitora, que é uma leitora específica, que a gente chama de CI, tá? É um sistema para leitora desse gabarito, que encaminha os resultados para o ângulo e o ângulo faz todos os relatórios para vocês. Elas são bimestrais, tá? Então, vocês vão receber no 1º bimestre, 2º, 3º e 4º. Caso vocês não forem aplicar neste 1º ano para alguma série, vocês precisam informar para os nossos assessores, para nós, assessores, que vocês não vão aplicar em determinada turma, justificando o porquê que vocês não vão aplicar, tá? Que aí, assim, o ângulo não encaminha essa prova impressa, porque nós temos um compromisso muito grande com sustentabilidade também, e isso não pode virar lixo, isso de fato tem que ser uma avaliação de aprendizagem, tá?
E uma outra avaliação que esse ano também acontece, ela acontece de 2 em 2 anos, tá? Então, ela acontece este ano em 25, ano que vem não tem. Por quê? Porque ano que vem vocês vão ver os relatórios, vocês vão receber os relatórios e vão corrigir o que vocês precisam corrigir ali naquela etapa de ensino. A avaliação institucional não é todo mundo que faz, são só algumas turmas, que são as pontas das etapas de ensino. Então, o segundo aninho recebe essa prova impressa e eles vão avaliar, por exemplo, a escola vai conseguir avaliar, por exemplo, como foi o processo de alfabetização da escola. O quinto ano faz essa prova digitalmente e ele avalia como foi o ensino fundamental anos iniciais. O nono ano faz a prova digitalmente e avalia o Fundo 2, e a terceira série do médio faz essa prova digitalmente e avalia o ensino médio. Então, essa última, a gente também não indica que ela tenha um valor em nota, tá? Por quê? Porque é um indicativo para a escola avaliar as etapas de ensino dela, não são todos que fazem. Então, eu queria explicar aqui para vocês os 3 tipos de provas, por exemplo, que nós temos, o que é SOMOS. As duas pontas, avaliação diagnóstica e avaliação institucional, elas são SOMOS, ou seja, não são aplicadas só para o ângulo, são aplicadas para os outros selos que a SOMOS tem, e a avaliação de aprendizagem, que é a do meio, ela é só do ângulo, tá? Essa é a avaliação da aprendizagem que nós temos. Lá no documento que eu falei para vocês de orientações de provas, vocês já têm todas as datas que as provas serão aplicadas. As provas ímpares, P1, P3, P5, P7, são as provas de linguagens, né, e ciências humanas, de língua portuguesa, história e geografia. As provas pares, P2, P4, P6 e P8, elas são de matemática e ciências da natureza, tá? Então, matemática e ciências, por exemplo, aqui no caso do terceiro ao nono. A P1 aqui, nesse exemplo, ela, no nosso calendário, ela está para ser aplicada dia 31 de março, e a P2, dia 1 de abril. A P1, eu posso aplicar de 31 a 6 do 4. E a P2, eu posso aplicar de 1 do 4 a 7 do 4. Mas eu preciso enviar o cartão resposta, o gabarito, para a CIAI, essa leitora que a gente tem, até o dia 11 de abril. Se eu mandar no dia 12, a escola não terá os relatórios, tá? Então, não adianta justificar, a gente tem que ter esse rigor, porque eu não posso segurar os resultados de 1.050 escolas por conta de uma ou duas que não conseguiu mandar aqui na data. Então, o prazo é suficiente para a escola aplicar. Ju, como que eu envio esse cartão resposta? Eu não faço ideia do que é esse CIAI que você está falando. Nós temos treinamento só para CIAI leitora, tá? Então, nós já tivemos alguns que aconteceram. Essa semana nós tivemos um no dia 6 do 2. E nós vamos ter outros dia 3 de março, dia 3 de abril. Então, nós temos várias possibilidades para que vocês façam esse treinamento, tá? Que vocês tenham aí o plantão de dúvida, que vocês participem desses treinamentos. Ju, eu não tenho essas datas. Eu não sabia que tinha isso. Vocês precisam entrar sempre lá no portal pedagógico, naquele ícone, na bolinha que está lá, comunicados. Lá nesse ícone, vocês recebem regularmente todas as informações que vocês precisam. Dia 2 de fevereiro, esse mês, nós liberamos o segundo comunicado do ângulo, onde falava especificamente sobre as avaliações de aprendizagem. É neste comunicado que foram colocados aqui todas as informações sobre o treinamento da CIAI. Mas eles ficam gravados, tá? Então, vocês podem entrar lá depois, nos links, e assistir novamente. Geralmente, a escola seleciona alguém da secretaria para ficar responsável para fazer as leituras desse gabarito. É demorado, tem que passar um por um, então tem que ter uma pessoa específica para fazer isso, tá? Porque se deixa isso na mão do coordenador, o coordenador vai deixar de atender aluno, vai deixar de atender professor para ficar dias, às vezes, passando esses gabaritos na leitora, tá? Então, pensem sobre isso. Bom, simulados Enem.
Os simulados Enem, como nós mostramos lá no calendário, nós temos 6 edições no ano, eles acontecem da mesma maneira que acontece no Enem oficial. Primeiro dia são questões de ciências humanas, linguagens e redação, né, 90 questões em uma redação, e o segundo dia, 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. Primeira e segunda série faz como treineiro, tá? Então, eles fazem ali de forma online. A terceira série do médio, eles são vestibulandos, então eles já recebem essa prova impressa, tá? Nós temos 6 edições do Enem pedagógico. 2 são online, são só online, que são o Enem 1 e o Enem 3. O Enem 1, ele acontece em março, então ele é remoto para todo o médio, da primeira à terceira série do médio. O Enem 2, ele é presencial, então isso significa que o de abril, vocês vão receber essas provas impressas para aplicar para a terceira série do médio. O Enem 3, digital para todo mundo. O Enem 4, 5 e 6, um intensivão ali, né, na reta final, esses Enems 4, 5 e 6, vocês vão recebê-los todos impressos para a terceira série. Então, nós temos 4 edições impressas para a terceira série do ensino médio, ok? Aula dada, aula estudada. Não vou retomar aqui toda a apresentação que o Guido fez, mas a gente precisa enfatizar que tarefa de casa ainda é aula. Só não é aula dentro da escola, mas ela ainda é aula, tá? Então, na sala de aula, enquanto os professores estão explicando o conteúdo, enquanto estão fazendo toda a mediação do conhecimento, o aluno entende. Mas ele só vai ver se de fato ele aprendeu ou aprender na hora que ele vai fazer as tarefas. Só tem dúvida quem estuda. Quem não estuda não tem dúvida, acha que sabe tudo, e aí na prova vem as surpresinhas. Então, o que a gente precisa ensinar os alunos a fazer? Que todas as aulas, elas têm tarefa, tá? Como o Guido já explicou. Então, aula dada, aula estudada hoje. Se eu tenho aula, por exemplo, de inglês uma vez por semana, e o professor ele deu tarefa hoje de inglês, se eu for deixar para fazer só na outra semana, às vezes eu já esqueci o que o professor ensinou. Então, eu preciso fazer a tarefa no dia que eu tive a aula, tá? A neurociência explica que a gente precisa estudar no mesmo dia para que eu possa fazer a aplicabilidade do conceito. E na hora que eu durmo, o sono é extremamente importante, eu consigo assimilar melhor aquela informação e acomodá-la, para que eu possa retomar quando eu tiver necessidade dela, tá? Do 6º ano até o ensino médio, nós temos a DAI, que são atividades extras ali para os alunos, tá? Lá no caderno de orientações ali de provas, no caderno dos professores, no caderno da coordenação, nós já temos as datas que essas TCs são liberadas, tá? Elas são liberadas por caderno. Então, nós já tivemos a liberação de todas as TCs online do caderno 1, no dia 27 de janeiro. O próximo que vai liberar, né, o próximo conjunto de atividades é em abril. Então, o professor tem que dizer, olha, nós terminamos a aula hoje, vocês já têm, do 6º em diante, tá? Vocês já têm a atividade para fazer, a tarefa de casa para fazer sobre esse conteúdo. Tem as que são impressas, que estão ali no caderno, e tem também as que são digitais, tá? Para a gente potencializar essa aprendizagem. Então, é possível que o professor acompanhe tudo isso, e a coordenação e a direção também. Esse ano, nós temos uma novidade, então vocês já chegam com a novidade do plural IA, que é a nossa inteligência artificial. A nossa inteligência artificial, vocês vão ouvir muito a gente falar sobre o Plu, né? O Plu é esse bonequinho, esse mascote, né, que a gente chama de inteligência artificial. E qual que é o grande diferencial do Plu dentro da plataforma? É que o conteúdo que ele busca para que a gente possa gerar um plano de aula, para que a gente possa gerar questões, gerar provas, são conteúdos do nosso material. Diferente de um chat GPT, por exemplo, que ele busca tudo que tem na rede, né?
A nossa inteligência artificial tem essa segurança da informação. E aí ele busca todo o conteúdo para o professor e para o aluno dentro dos nossos materiais. Então, é possível que vocês utilizem o nosso Plu para gerar plano de aula, para gerar um PPT, para gerar uma prova, tá? Vocês conseguem gerar imagens, os alunos conseguem solicitar um resumo da aula, daquele módulo, eles conseguem solicitar também um plano de estudo ali com questões, né, uma lista de questões e respostas para que ele possa estudar, por exemplo, tá? Então, tem muita coisa aqui para vocês. E a partir do segundo semestre, ano que vem, nós teremos mais funcionalidades, como, por exemplo, já estão desenvolvendo para que a gente consiga solicitar um vídeo, por exemplo, tá? Que precisa ali de uma programação muito mais elaborada, né? Onde nós encontramos essa inteligência artificial no plural? Só na página inicial, ela está em 3 lugares. Ela está aqui embaixo, na barra lateral do nosso lado esquerdo, embaixo do início, ela está ali, assistente inteligente. Ela está no meio da página inicial, que é em destaque. Ela está aqui no cantinho, no canto inferior do nosso lado direito. E quando os professores entram em biblioteca de conteúdos, que tem lá as OEDs dos livros digitais, o Plu também está lá, tá? Então, essa é uma novidade. Oi. Só vou responder aqui, o professor Paulo Fernando está dizendo em relação aos alunos, né? Acho que você vai abordar isso, não vai? Quando é que será liberado para os alunos e que a escola tem essa prerrogativa de liberar ou não. Isso, a escola, lá na parte de gestão, ela libera, né, ou não ali a inteligência artificial, tá? E a Ana está levantando a mão também. Tá. Quem tem acesso, deixa eu só complementar, quem tem acesso à inteligência artificial, a princípio, são os professores e os alunos. A coordenação e a direção não está com acesso liberado ali para a inteligência artificial. A gente já fez essa solicitação, eles provavelmente vão liberar, né, com agilidade a inteligência artificial aí para nós, mas o que eu já sugiro? Que a coordenação, né, ali a direção, já cadastre ali no gestor de turmas como professor, já se cadastre como professor, tá? Para que possa também ter ali acesso. Quem levantou a mão, Guido? Desculpa. Ana Santos. Ana, você quer falar? Bom dia para vocês. Bom dia, Ana. Sou coleguinha da Arine, aqui de Caratinga, do Colégio Expoente. Turma engajada. Então, a minha dúvida é a seguinte, o nosso colégio já começou com o ensino médio, né? Por a educação infantil e o ensino fundamental 1, nós estaremos iniciando este ano. E nós temos um grande número de alunos público-alvo da educação especial inclusiva. Então, eu estou vendo, né, pela sua fala, que essa ferramenta do Plu, da inteligência artificial, ela pode nos auxiliar muito na questão das atividades adaptadas. É isso mesmo? Eu entendi corretamente? É possível, por meio dela, a gente adaptar de acordo com o conteúdo abordado, essas atividades para esses alunos? Vamos lá, Ana, uma pergunta muito boa. Aqui, quando o professor ele é embarcado no plural, vocês com certeza embarcam ele, vamos supor que ele dá aula só no 9º ano, então ele vai estar embarcado só naquela turma, ele não vai ter acesso dos professores dos anos anteriores. Então, tudo que ele for buscar aqui dentro do Plu, vai buscar no material que está embarcado para ele, que está liberado para ele. Nós teremos a funcionalidade de ensino adaptativo com a nossa inteligência artificial, sim, mas não neste momento, no início do ano. Então, ela vai ser liberada provavelmente segundo semestre, ou 26, desculpa, onde vocês vão poder criar um ensino adaptativo. Agora, qual que é a nossa sugestão? Se vocês têm um aluno neurodivergente e que vocês já fizeram o inventário dele, vocês já fizeram o PEI dele, né, o projeto educacional individualizado, e vocês identificaram que ele está no 9º,
mas ele ainda precisa de conteúdos lá do sexto, qual que é a minha sugestão? Embarcar esse professor lá no material do sexto também, para que ele possa entrar no material do sexto e buscar questões ali com o PLU daquela série, daquele material. O PLU, se você colocar ali para ele, preciso de atividades para crianças, para criança com TEA de 6 anos. Ele não vai entender essa sua pergunta, tá? Ele não pega por especificidade de neurodivergência. TEA, TDAH, síndrome de Down, ele não faz essa busca, ele vai te devolver que não é possível. Agora, se você perguntar para o PLU, você está lá no material, por exemplo, do sexto, o aluno do nono precisa do material do sexto, você entra lá e faz uma pergunta, preciso de uma lista de atividades fáceis sobre o módulo tal. Aí ele vai te entregar uma lista de atividades fáceis, tá? Por habilidade também eu consigo fazer essa pesquisa? Sim, acho que consegue sim. Eu não testei por habilidade, professora. Ainda não testei por habilidade, mas eu acredito que sim. E convido vocês também, gente, para usar, né? Para usarem a inteligência artificial. Como vocês sabem, a inteligência artificial ela vai se adaptando, né, às pessoas ela vai entendendo qual é o nosso perfil de necessidade, de perguntas. Então, quanto mais vocês utilizarem, melhores resultados nós teremos. E isso não só vocês da escola, mas o sistema como um todo, tá bom? Ô Ju, eu posso só complementar um pouquinho a história da trajetória de ensino personalizada. Então, está sendo construído isso ainda, como o Ju disse, só que é muito importante que todos os alunos participem das avaliações diagnósticas que estão no plural agora, porque elas já servirão como sustentação para que o PLU entenda as habilidades de cada aluno e possa traçar para eles uma trajetória individual. Então, não está desenvolvido ainda, mas vai ser desenvolvido à medida que eles vão fazendo provas oficiais e à medida em que eles vão trabalhando com o PLU, tá? A Arine quer falar. Pode falar, Arine. Eu, de novo. Eu tenho uma aluna especial, né, da neurodivergente aí, no nono ano do ensino médio, ou nono ano do fundamental. E esse aluno, ele vai participar da prova ângulo, vai participar, né, das avaliações que são aplicadas. Como que ficaria, queria entender se tem algum campo, algum filtro dentro da plataforma plural para eu colocar que esse aluno, ele tenha dificuldade. Porque ou eu não aplico a prova, eu vou ficar como aluno ausente no dia da aplicação da prova ângulo, porque realmente ele não acompanha, né, o nível aí, o nivelamento para a turma de nono ano. Vai ter algum campo para a gente preencher, para ele não contabilizar na porcentagem ali, né, para o nivelamento da turma? Não há, professora, tá? Não há essa possibilidade, tá? Ju, pode falar. Pode professora, você pode conversar com o pai, o ideal é que o aluno faça a prova e você envie, não importa o nível cognitivo dele. E não se preocupe, que todas as escolas têm alunos com inclusão e que fazem a prova, tá? Então, isso é comum. Mas você pode muito bem conversar com a especialista que o acompanha, ou com a família, dele fazer a prova e você não enviar, para ele não ser exposto dessa forma. Ou você fazer uma outra atividade pelo PLU, mais simples, que ele faça. Só que para isso, você precisa criar uma prova que tenha. Não, eu estou falando assim, mas se o aluno não fizer prova, o aluno faltar, não vou ficar como um aluno faltoso, porque eu não vou enviar. Isso não gera um resultado ruim, assim, para o colégio? Tipo assim, os alunos não participaram todos, aí gera aquele resultado, aquela proeficiência. Nem igual as provas de estado, essas provas sistêmicas, então não. Que o aluno faltou e aquilo é considerado como baixíssimo desempenho, porcentagem e tudo mais. Essa classificação é feita a gente não classifica a escola. Você pega o resultado, você sabendo que alguns alunos não fizeram, você faz a interpretação dos dados da sua forma. O ângulo, ele não faz julgamento da escola, tá?
Ah, tá. Não se Porque preocupa com se isso. faltar, né, na avaliação sistêmica, gera para a turma, dá um problema. Aí a gente tem um filtro, no estado era assim, quando eu trabalhava lá. Aí a gente coloca alunos que são alunos de casos especiais, né, de PDI, né, alunos que acompanham o processo de PDI, e colocava isso para que o aluno fizesse e gerasse um resultado aí que não colocasse o nível baixo desempenho, gerasse essa métrica de baixo desempenho em relação à turma, jogando a porcentagem para baixo. Mas você faz a interpretação individual, a gente não faz a interpretação pela escola, tá bom? Fique tranquila. Fica tranquilo para aplicar a prova, é importante que eles façam. Depois você aplica e não envia, ou você envia, porque a maioria das escolas vive a mesma realidade que você, tá bom? A Bruna quer falar também. Bruna. Pode falar, Bruna. Bruna, acho que está com o microfone desligado. Aí vamos seguindo, Bruno, se você quiser falar. Tá bom. Qualquer coisa, se levantar a mão de novo, você me avisa, tá, Guido? Tá. Bom, o Guido falou muito do papel da coordenação como formadora, né? A escola precisa olhar para os professores como aprendizes também, como estudantes. Professores que não gostam de estudar, não gostam de aluno, eles estão no lugar errado, né? Ele precisa ser um professor inquieto e a coordenação também precisa criar momentos para que eles estudem, né? Então, eu costumo dizer que nós, da gestão, né, a coordenação, nós temos os nossos professores como os nossos estudantes, né? Então, nós também precisamos trazer essa característica. E nós temos o ângulo, né? Ele apresenta para vocês o PROFES, que é um programa de formação docente da Somos. O PROFES, ele está dentro do plural. Quando a gente desce a barra lateral do nosso lado direito, lá embaixo, em soluções essenciais, nós temos o PROFES. Quando eles clicam em PROFES, pode ser que a primeira vez que eles cliquem, esses cursos ainda não estejam liberados, então eles vão precisar... Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, Ju. Sim? Ó, aqui em cima tem uma interrogação nessa barra roxa. Se eles entrarem no PROFES e não aparecer nenhum curso para eles, eles podem entrar nessa interrogação e solicitar que o plural libere para eles. Plural, a equipe do PROFES é super eficiente. Eles respondem rapidamente, tá? Então, clicou aqui no PROFES, vocês vão ter acesso a um portfólio. Esse mês que passou de janeiro, nós lançamos 3 cursos sobre aprendizagem ativa. E agora, em fevereiro, nós já estamos lançando outros 4 sobre esse assunto. Então, nós convidamos vocês para fazer aí um trabalho de formação com os professores de vocês. A gente sabe que muitas vezes não dá para a escola ficar contratando palestrantes, porque isso tem um custo e tem a questão do tempo também, da gestão do tempo, para dar cursos aí para os professores. Mas vocês têm centenas de cursos aqui. Dentro do PROFES, vocês têm cursos para gestão, para vocês, tem cursos para secretaria, tem cursos sobre inclusão, tem cursos sobre BNCC, tem cursos sobre provas, como elaborar provas, tem uma infinidade de temas, tanto de experiências, que são cursos mais rápidos, e quanto de saberes, que são cursos ali, por exemplo, de 30 horas. Todos com certificados. Ju, a Bruna levantou a mão novamente. Pode falar, Bruna. Bruna? O Bruno, escreve no chat que você precisa, que eu traduzo para a Ju aqui. Tá, obrigada. Então, eu vou seguindo aqui, tá, Guido? Pode seguir. E aqui, então, fica uma aula dada, uma aula estudada, né? Aqui uma tarefa de casa aqui para gestão, para coordenação e direção, de criar um trabalho com o PROFES, com os professores de vocês. Um professor melhor preparado, nós temos aulas potencializadas, tá? Então, eu acho que isso é bem importante a gente destacar aqui. Nós, da assessoria pedagógica, vamos dar todo o apoio pedagógico para vocês,
tá? Então, nós temos encontros presenciais, a gente pede que quando nós estivermos na escola de vocês, de forma presencial, que vocês organizem essa agenda, para que os professores participem, a coordenação, sempre que o professor tiver com assessoria, a coordenação precisa estar junto, e, se possível, a direção também. Por quê? Porque depois nós vamos para casa e vocês ficam na escola. Aí eles começam a perguntar de coisas que nós falamos, e se vocês não participaram, vocês não sabem responder. Então, é um trabalho coletivo, então a gente precisa ter um tempo, né, para falar ali com vocês, com os professores, e que vocês da gestão estejam em todos eles, tá? Nós também encaminhamos comunicados de forma regular para vocês. Então, semanalmente, nós encaminhamos um resumo ali da semana, que a gente chama de assessoria informa, tá? Então, são as principais informações da semana. A gente manda isso em um arquivo. Se vocês não abrirem esse arquivo, vocês não vão saber o que está ali dentro. A gente sabe que a rotina da escola ela é muito intensa, que às vezes não dá para olhar, vocês não precisam ficar respondendo para a gente, né, quando a gente enviar numa lista de transmissão para vocês. Às vezes vocês vão olhar isso na hora que vocês estão saindo da escola, ou antes de chegar na escola. Vocês não precisam dar o feedback para a gente do Assessoria Informa, mas a gente pede que vocês leiam, porque senão vão acontecer coisas ali que vocês não vão ficar sabendo. E quinzenalmente, a gente envia um material que chama Fique Ligado, tá? Esse é quinzenal. Esse material, ele é organizado pela alta gestão do ângulo, com reportagens, notícias que estão aí no auge da nossa comunicação na área da educação, no Brasil e no mundo. Então, é um repertório para vocês estarem realmente ligados no que está sendo falado na nossa área, para conversar de forma segura com os pais, com os alunos, com os professores. Então, não deixem de ler, tá? Então, é uma forma de vocês se manterem ali atualizados com o que está acontecendo aí no mundo. Todos os anos, em janeiro, nós organizamos uma lista, um catálogo de palestras sobre todas as etapas de ensino, para que vocês convidem os professores de vocês a fazer uma formação docente antes de iniciar o ano. Aconteceu dia 15 e 16 de janeiro, provavelmente muitos de vocês participaram, mas caso vocês não tenham participado, eu vou deixar aqui o link para que vocês entrem, assistam e vejam se faz sentido para vocês, para que vocês possam assistir juntamente com os professores, tá? Aqui vocês colocaram, por exemplo, algumas questões sobre inclusão, sobre alunos neurodivergentes. Tem uma palestra aqui para todos os segmentos que foi feita no dia 15, a terceira palestra ali do dia 15, que fala especificamente sobre isso e de como o ângulo pode ajudar vocês, tá? Qual é o apoio pedagógico. Então, convido vocês também para dar uma olhadinha. E ano que vem, janeiro, a gente sempre avisa com antecedência, agendem com os professores, quem tiver de férias, manda convite, quem tiver já retornado às aulas, coloquem os professores para assistirem juntos essa programação que a gente tem do Assessorando, tá? E este ano vocês serão convidados para uma convenção. Essa convenção, ela acontece em maio, todos os anos. A gente vai para uma imersão, a gente fica 3 dias com todos os representantes das escolas, todos os mantenedores das escolas parceiras. Ele não é para professores, tá? Esse evento é para gestão, para direção, ou coordenação, ou mantenedor. Tá? As escolas têm ali alguns convites que ela pode convidar ali representantes da escola. Mas é aqui que nós apresentamos todas as novidades do ano seguinte e trazemos também ali autores, pessoas do alto escalão da educação, né, pesquisadores que estão ali na academia pensando sobre os nossos assuntos de referência para poder fazer um trabalho de formação com a gestão, tá? Outros pontos importantes, e aqui já estou fechando já o nosso encontro, tá? Para que vocês da escola garantam
a possibilidade dos professores cumprirem o calendário, vocês também precisam fazer os pedidos dos materiais nas datas corretas. Caso vocês não façam esse pedido, o material não vai estar à disposição para o professor quando ele precisa responder. Ele precisa aplicar o material. Por quê? Porque desde que vocês fazem o pedido, que isso vai para uma análise, que vai em separação, que o centro de distribuição gera a nota fiscal, coloca na transportadora e esse material vai para as escolas, demora um tempo. Então, por isso é que vocês precisam ficar atentos a essas datas. Nós já estamos com a janela para o pedido do segundo bimestre aberta. Até o dia 25 deste mês, nós já temos que pedir o material do segundo bimestre para garantir que chegue para os professores. E deixei aqui também para vocês alguns canais de comunicação. A gente sempre disponibiliza isso na Assessoria Informa, que é semanal, tá? Mas vou deixar aqui para vocês também. Nós, da assessoria pedagógica, não conseguimos responder prontamente a questões que têm outros setores responsáveis, como, por exemplo, tratativas financeiras, devolução de materiais. Nós somos pontes para vocês, mas a gente não consegue responder com a eficiência que as escolas precisam, porque nós precisamos de outros setores. O pedagógico, ok, mas outros setores a gente vai precisar que vocês abram tickets, por exemplo, para que a gente solicite uma prioridade nos tickets de vocês, ou vocês podem entrar em contato aí com o WhatsApp, que está aqui na tela, os telefones, para a gente poder tentar agilizar o máximo possível de outros departamentos, os quais vocês estão precisando de atendimento. Acho que é isso, muita coisa, né? Eu e Guido aqui fomos em cima, hein, Guido? Do nosso horário. Nossa, tudo isso, hein? Fomos aqui bem didáticos, mas se vocês tiverem aqui mais alguma questão para nos colocar que a gente não tenha tratado, estou à disposição, tá? Ô, Ju, eu coloquei aqui no chat o link da Assessorando, tá? Se alguém quiser entrar para ver as palestras. E coloquei também o link para pesquisa, gente. Depois que você clicar no link da pesquisa sobre nossa reunião de hoje, vocês receberão um certificado, tá bom? Então, atenção. A Irine quer falar. A Kátia quer falar também. Vamos lá. Estou à disposição. Sobre a janela de pedidos aí, né? A gente está na data para fazer os pedidos para o segundo bimestre. E tem um pedido automático. Se não fizer, vai no pedido automático que foi feito anteriormente, para o primeiro, né? Não. Precisa entrar? Se entrar no pedido automático, Arine, vai o que está em contrato. Entendi. Tá? Não o que você fez anterior, não o que você não reproduzem o pedido do primeiro bimestre. Eles vão reproduzir o que está no contrato. Então, vamos supor, se você tem ali 20 alunos em contrato para o sexto ano, quando você faz o pedido, você consegue, entraram 5 alunos, você consegue pedir 25. Vamos supor que saíram 2. Se você tiver ali nos 90%, né, que você tem que pedir, às vezes ele até libera os 18, por exemplo. Agora, se você não fizer dentro dessa janela, ajustando o que a sua escola precisa, eles vão te mandar o que está em contrato. O total do contrato. Então tá. Então, a Kátia quer falar também. Oi, Kátia. Olá, tudo bem? Tudo bem, Kátia. Estou falando aqui de Teixeira de Freitas, na Bahia, extremo sul da Bahia. Então, quando vocês falaram do Profis, Ana? Desculpa. Juliana. Diz que apareceria uma interrogação se não tivesse aparecendo os cursos. Só que para mim aparece falha, e já tem tempo que eu estou tentando entrar. Eu não sei se o pessoal que cuida da plataforma tem que dar algum acesso, não sei, porque na hora de carregar a tela fica branca e coloca lá em cima, fica falha. Ô, Kátia. Então não abre para mim. Entra do lado da interrogação, onde tem seu perfil, vai em dados escolares e escolhe turmas que você dá aula e disciplina, tá? Aí você... Não, então, é só para professor, porque no caso eu sou a coordenadora. Isso, mas se cadastra como professora também. Por favor. Senão, eu tenho que pedir. Não está aparecendo, aí não aparece nada para mim. Fica branca a tela.
coloca como professora que vai Falha. facilitar. Ai, Senão então, lá no você... meu login eu tenho que botar professora. Isso, vou botar aqui, profs, vou botar o e-mail, depois você envia um e-mail para essa equipe aqui, tá? Guido, Tá certo, tá certo. Guido, toda Obrigada. vez que eu quiser acessar o Profs, então eu tenho que entrar com perfil Não. de professor. Não, né? É assim, se você se cadastrar como gestora, como administradora e professora, não, sempre vai aparecer para você, tá? Ah, beleza. Tá, joia. Obrigada. Bom, tinha mais alguém na fila para falar? A Nete? Acho que tem Sim. a Nete. A Karen quer falar? A Nete e Karen, mas eu acho que a Nete está primeiro. Pode falar, Nete. Gratidão. Eu falo da cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Colégio Franciscano Santíssima Trindade. Toda a nossa equipe pedagógica e direção está presente aqui nesse encontro de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao pedido do material que a Juliana acabou de explicar. Este pedido é para aquelas instituições em que a instituição vende o material junto com a mensalidade. Para aquelas instituições em que os pais compram diretamente pela Livro Fácil, não é necessário fazer o pedido, certo? Olha só, Nete, é isso mesmo. Tem escolas que a própria escola compra o material. E tem escolas que têm um operador mercantil, uma livraria, em que Sim. os pais compram a escola dessa livraria. Que é o nosso caso, por isso que eu queria confirmar. Geralmente, então, nesse caso, no seu contrato, você colocou lá uma cessão de direito para uma livraria comprar o material por vocês, ok? Sim, sim. E aí, então, essa livraria sabe que ela tem esse prazo para comprar, tá? Para fazer o pedido. Se a livraria não fizer o pedido, ela vai receber o que está no contrato, mas aí ela vai se organizar com isso, tá bom? É livro fácil, fica tranquila, professora. Livro fácil é super tranquilo, tá? Sim, eu só queria confirmar. Eu entendi que era dessa forma, mas quis fazer a confirmação porque nós estamos, de fato, num caminho de aprendizagem também. Gratidão. Disponha. Agora, Karen. Vamos lá, Karen. Oi, tudo bem, gente? Eu estou aqui em Coxim, Mato Grosso do Sul, Escola Novo Mundo, conhecida como Menon. O ângulo é bem robusto, bem bacana, a plural também. E quando a Kátia falou, achei tudo válido que o grupo falou, aqui de gestores, coordenadores. Eu sou mantenedora e diretora pedagógica também. E a plural, Guido, eu entrei com a assessora pedindo apoio, porque eu estou com ela funcionando, quando eu fiz a exportação, os dados com a menina que é embaixadora, secretária, que está desde quando eu comecei a escola, né, ou seja, mais de 20 anos, e eu vejo assim, quando alguns professores vêm com os Chromebook na mão, eles têm Chromebook que a gente cede para eles, que a gente tinha uma plataforma digital e colocamos todos os segmentos com o ângulo, tá? Da educação infantil até o Fundo 2, nono ano. E eu vejo muito bug ainda acontecendo, né? Eu gosto muito dessa pegada digital, dessa pegada de inteligência artificial, sempre gostei, né? Bem antes da pandemia, por sinal, na pandemia foi um sucesso a escola, que eu já gostava. Quando a gente gosta do que faz, aí flui. Mas, assim, a plural ainda apresenta bastante desafio, tá? Inclusive, eu pedi para o pessoal da plural entrar em contato comigo. Uma das professoras entrou coordenador de outra escola, mesmo indo nas turmas, tá? Então, assim, eu peço a vocês dois, que estão hoje maravilhosos aqui, falando conosco, que vocês nos apoiem junto à plural, porque a gente vai para a segunda semana letiva, e tinha professor angustiado da educação infantil. Vinha com aquele tablet ou Chrome na mão, né? E eu ajudava, e a gente recetava, pedia ajuda no chamado, no suporte, e eu sei que é muita escola, sabe, eu compreendo, mas passa essa minha fala para eles, que a gente precisa muito desse apoio, tá? É pai, gente, que quase é caçado ou pescado, laçado, como diz aqui no canal. Tem que ir atrás, tem que fazer ele entrar, porque a gente tinha outra agenda,
E mesmo eu mandando os recados no final do ano pela outra agenda, tem pai que não lê. Então, assim, o desafio é nosso, e eu preciso muito do apoio de vocês, tá? Então, eu peço que, em nome da Escola Novo Mundo, de todos aqui, que vocês nos apoiem muito, nos acolham muito, principalmente quem tem o programa Líder em Mim, que não é só essa ferramenta, não é só ensino médio, a gente tem muitas ferramentas da Somos. Então, passa isso numa reunião, que nos acolha, tá? Que tenham paciência conosco, tá? Muito obrigada. Perfeito, Karen. Eu imagino que você já tenha feito essa colocação para o seu assessor ou a sua assessora, né? E aí, então, a gente reforça sempre o nosso cuidado com vocês que estão chegando, até por isso esse momento, né? Esse momento é só para vocês que estão chegando, a imersão não tem escolas que já estavam na base, é só com vocês mesmos, tá? E aí a sua assessoria, né, o seu assessor, ele vai fazer ali os encaminhamentos, as orientações. Mas o que a gente já antecipa é que a gente precisa de um ticket. Se você abrir esse ticket, enviar o número para nós, a gente consegue pedir uma prioridade, tá? Vou mandar depois o material, lá no material tem o link do Zendesk. Ai, obrigada. Mas que vocês também conseguem entrar ali pelo Portal Expresso. Eu estou tranquila. Que eu fuço muito, eu gosto, sou curiosa e faço esse movimento dentro da equipe, que é muito importante o gestor demonstrar que ele está curioso, que ele quer resolver, e junto, você sabe, junto todo mundo fica mais forte, né? Como diz a minha coordenadora, não larga a mãozinha, junta as mãos. É isso aí. E outra coisa, pessoal, eu também não estou conseguindo entrar na pesquisa de satisfação, tá? Estou vendo aqui que estão falando bastante sobre isso. Obrigada, gente, um beijo. E que seja de muito sucesso para nós todos aqui do Brasil, que estamos junto com a Somos Educação e com o Anglo, tá? Muito obrigada. Será. Obrigada, viu? Amém. Guido, quer complementar alguma coisa? Gente, eu agradeço demais essa participação de vocês. Olha, foi um sucesso no meu ponto de vista. A gente faz todos os anos. Esse ano foi especial, viu? Vocês são muito participativos, estão procurando cada vez melhorar, estão aproveitando o sistema, só tenho que agradecer, tá bom? E não esqueçam de preencher a pesquisa, para vocês receberem o certificado, a gente fica feliz. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Ju, valeu a parceria. Valeu, Guido. Valeu, meus colegas educadores, um ano abençoado e próspero para todos nós, se Deus quiser. Fiquem bem. Beijo, gente. Beijo. Eu cliquei no link agora, eu consegui entrar, pessoal, no link da pesquisa. Copia e cola lá no navegador que vocês vão conseguir. Fiz o teste aqui. Ok? Podemos finalizar a gravação aqui? Podemos, Ju. Então tá, um abraço a todos. Beijos. Anete, você quer falar? Sim, eu clico no link da pesquisa e ele volta para aquela página onde nós entramos nesta sala. É lá que está a pesquisa? Deixa eu confirmar.